falar sobre esta polêmica aí que está nas redes sociais sobre o MC Biel. É muito triste mesmo, né? Ver que um adolescente tenha caminhado para esse tipo de comportamento, embora ele tenha uma boa família estruturada. Mas eu queria abordar uma situação muito peculiar neste, nesse caso, né? Eu queria falar que o MC Biel ele representa. Ele representa que ele é um produto do meio do funk. Um produto do meio do funk. O meio do funk, a gente poderia aí concluir que seria um campo, uma área de domínio, digamos um campo semiótico. O que viria desse campo semiótico? Você tem aí alguns comportamentos típicos desse campo, né? Digamos que isso aí podemos, ele é um produto do meio, uma leitura marxista. Muitas vezes as pessoas pegam essa leitura marxista, distorce, demoniza essa leitura marxista, por exemplo, um comportamento comunista, um comportamento socialista. Quando Marx ele desenvolveu a sua teoria, o que ele queria dizer com esta teoria? Uma teoria crítica do capitalismo selvagem, que ele buscava refletir uma consciência social daquela competição exacerbada, desumana, degradante, que coloca muitas vezes a solidariedade humana, a consciência humana em descrédito, né? Em não pensar mais no próximo. Então, esta teoria veio para refletir até o próprio meio capitalista, os relacionamentos empresariais, econômicos, de ter essa responsabilidade social, essa visão comum de todos serem iguais perante a lei. Voltando a esses casos do MC Biel, para não ficar vagando muito neste assunto, né? Podemos dizer que isto seria uma, uma coisa desenvolvida por Jean Paul Sartre, o homem, o produto do meio. A gente sabe que o funk é, é uma música típica de subúrbio, música típica de subúrbio, principalmente nos morros carioca, onde o Estado é ausente. Repito, aonde o Estado é ausente. Pessoas pouco civilizadas que diz não conhecer a lei, aonde a ausência do Estado cria uma libertinagem, sabemos que é comandado por tráfico de drogas, tráfico de armas. E qual é a música de badalação desses locais? O funk. O funk é a música que badala os morros carioca. Junto com a badalação do morro carioca pelo funk, sabemos também que tem a prostituição, tráfico de drogas, representando tudo isso a ausência total do Estado, né? Muitas vezes fala assim, o Brasil tem a cultura do estupro. Não. O Brasil tem a cultura do crime. Do crime. Na onde tem a ausência do Estado, se institui a cultura do crime, né? E a badalação do mundo do crime, hoje atualmente, é o funk. Antigamente era o rap. Mas o funk, ele caminhou para a marginalidade. Sabemos que na década de 90 tinha o funk social. Quem não lembra do funk do Claudinho Bochecha? Era um funk comunitário que relatava a realidade de uma comunidade, de um povo que queria vencer na vida. Hoje não. Hoje é funk ostentação, funk prostituição, junto com isso levando crianças a se prostituírem, né? O excesso de consumo de drogas, fazendo essas jovens perder a razão
e assim ocorrendo muitas outras atrocidades, né? Sabemos muito bem disso, né? E essa leitura, né, de produto do meio é uma leitura de existência, é uma leitura existencialista, né? Que o homem busca a sua essência no que você faz na sua existência, né? Buscando com isso uma existência histórica, né? Essa existência histórica na quais feitos por relacionamentos sociais. E ele foi entrevistada lá no MCBL por esta jornalista, e ele é acostumado a cantar mulheres no meio do funk, a incitar uma provocaçãozinha. Ele é uma criança, ele é um menino, né? E ele, quando ele saiu e entrou neste mundo, ele se comportou conforme uma pessoa daquele mundo, do mundo do funk. Então ele não tem essa percepção de estar conversando com uma jornalista, depois está conversando com a mãe dele, depois está conversando com as pessoas do funk. Ele não consegue diferenciar os ambientes ainda, né? Que prova uma certa imaturidade, né? Uma certa imaturidade, né? Construindo a partir de suas relações sociais, né? Muitas vezes a gente sabe que liberdade demais é condenação. Liberdade demais é condenação. É você fazer as coisas ao bel prazer, a puro desejo, a pura vontade. Só pra você ter ideia, ele quis fazer a pessoa quer fazer o que quer, e quando começa a sofrer as consequências, ele sente preso, uma prisão, ele se sente refém dos seus desejos, né? Aí ele não consegue lidar com uma circunstância. Por exemplo, ele pediu desculpa, mas aí o que houve? Houve uma grande comoção social, nas mídias sociais, essa jornalista fez um boletim de ocorrência contra ele, isso deu uma repercussão negativa na carreira dele até, alguns contratos foram suspensos por falta desse comportamento, mas só que esse comportamento mesmo foi divulgado pela própria mídia. Ele achava que estava sendo engraçado, que estava ali, né, fazendo sucesso, porque ele é acostumado a fazer esse tipo de cantada naquele mundinho dele, naquele mundinho do funk, onde as meninas têm uma tendência à prostituição, né? E quando ele saiu, no caso, para conversar com a jornalista, ele confundiu aquela jornalista com qualquer menininha do baile funk. Então, mas mesmo não adiantou nada. Ele foi pedir desculpa, mas não adiantou nada. Já teve toda uma repercussão desastrosa do que ele fez, né? Fez vídeo pedindo desculpa, mas e aí? O pai dele falou que existe bastante pessoas oportunistas, que talvez sugeriu que essa seria uma jornalista oportunista, que queria pegar queria pegar fama com essa situação, pegar carona na fama dele. Mas a partir do momento que uma mulher começa a tomar cantadas que deixam ela desconfortável, acabou o serviço, acabou, encerra-se. Mas pelo jeito eu não percebi isso dessa jornalista, né? Parece que ela deu um pouquinho mais de corda para ele. Então, e avaliando também a maturidade dessa jornalista. A jornalista é muito mais velha do que ele, um pouco mais velha do que ele. Então ela tinha uma maturidade suficiente para intervir. Falei, menino, você está falando besteira, né? Não, ela foi dando corda, possivelmente ela ia usar aquilo contra ele. Ela deu corda para ele se enforcar. E o que você pode esperar de um moleque de 20 anos que tem tudo, né? Então eu acredito que isso é uma coisa para nós pensarmos. Como é que nós estamos educando os nossos filhos? Para que futuro nós estamos educando nossos filhos? Porque esse rapaz ainda mora com os pais, é orientado pelos pais, os pais ainda direcionam o futuro dessa criança, né? Que para mim esse tipo de comportamento foi muito infantil, né? Embora ele tenha idade de homem, mas aqui dentro ainda é uma criança, né? E aí que tá, muitas vezes nós temos que, mesmo
Sendo maior de idade, o pai tem que ir lá e puxar a orelha, né? A correção de um pai na vida de um filho é permanente. Ele pode estar velho, barbado, cometer um erro, alguém tem que chamar a atenção. Ninguém melhor que o pai, né? Fico aí, deixa esse recado. Eu espero que o que aconteceu ultimamente nas mídias sociais não aconteça. Por quê? Ele pediu desculpa, ele redimiu do erro dele. Nós sabemos que a nossa mídia ela é severa, né? Então temos que dar mais uma chance para esse rapaz.